Olá, saudações a todos vocês que assistem esse vídeo. Meu nome é Rafael Barroca e hoje eu vou apresentar este trabalho que nós preparamos para o segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, que se realiza agora no mês de julho de 2023. A nossa equipe é composta por 5 pessoas. Eu, Rafael, que apresento esse trabalho, pelo Sérvio Justino, Valdemiro Pitoro, Maicon Santos e Eduardo Rodrigues. O trabalho preparado chama-se Floresta Natural do Oeste Paulista, principais madeiras exploradas e seu atual estado de conservação. Nessa breve apresentação, eu vou apresentar para vocês, um modo geral, o que nós pesquisamos e os resultados que nós encontramos. Os maiores detalhes, evidentemente, poderão ser encontrados depois nos anais do Congresso, após a publicação. Então, eu vou primeiro fazer uma breve introdução sobre o tema, a Mata Atlântica em especial, que é o tema do trabalho, da pesquisa. Depois eu vou passar para a metodologia que nós utilizamos e depois os resultados e as conclusões que nós obtivemos. A Mata Atlântica, muitas pessoas sabem do que se trata efetivamente, mas é um ecossistema importantíssimo no Brasil, porém muito ameaçado. Nesse desenho amarelo, está aí o contorno de mais ou menos de onde que era os domínios originais da Mata Atlântica. Nós vemos que pega desde ali do nordeste do Brasil até ali chegando bem no sul, no Rio Grande do Sul, e também algumas extensões mais para dentro do continente, também chegando ali ao Paraguai e um pedacinho da Argentina. A Mata Atlântica, ela é um ecossistema bastante diversificado em termos de fitofisionomia, de tipos de floresta, do tipo do ecossistema, e é muito ameaçado justamente porque está na área onde se concentra a maior parte da população do Brasil, né? Começando ali pela parte litorânea e indo ali interior de São Paulo, interior do Paraná, grande parte de Minas Gerais. Então, é um ecossistema bastante ameaçado, principalmente também por causa disso, né? Agora eu vou começar a falar um pouquinho, a introduzi-los no tema sobre o Oeste Paulista e por que nós escolhemos essa região para ser foco dessa pesquisa. Bom, essa região oeste do estado de São Paulo, até o final do século XIX, né, esse mapa, por exemplo, que está ilustrado aqui nesse slide, é de 1886, final do século XIX. O que aconteceu nessa época? Note que essa região verde, que é justamente a parte oeste do estado de São Paulo, está marcado terrenos despovoados. Na verdade, não eram despovoados, né? Eram terras habitadas pelos nativos indígenas da região. Inclusive foram aí praticamente exterminados é, pelos brancos depois, quando foram surgindo as cidades que hoje existem ali, né? Mas o que acontece é que, a partir do final do século XIX e começo do século XX, essa região começou a ser rapidamente aberta e desmatada, principalmente por dois motivos que se unem, que é a expansão das ferrovias para oeste, numa tentativa de melhor conexão com os estados vizinhos, né, no caso principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, e também pela necessidade de terras frescas recém-desmatadas para plantio de café, né? Lembre-se, né, que naquela época havia muitos cafezais ali na região de Ribeirão Preto, essa parte centro-leste, centro-oeste de São Paulo, e essas terras, o café era uma cultura com bastante ascensão no Brasil, mas no estado de São Paulo particularmente nessa época também, e houve uma necessidade para que novas terras fossem abertas para plantio de café. Então, a região do Oeste Paulista foi rapidamente aberta, num processo de poucas décadas, e atualmente existe muita pouca paisagem de vegetação natural na região, né?
Agora, essa foto é, foi tirada em algum local do interior do estado de São Paulo, certamente na primeira metade do século passado. O que que ilustra? Vejam que é um caminhão levando toras. Ele está levando toras para alguma serraria, e essas toras são originadas de algum local que foi desmatado ou está em processo de desmatamento na região, né? Isso era uma cena certamente muito comum na primeira metade do século passado, em toda a região do oeste do estado de São Paulo. Lembrando que a madeira é um recurso importantíssimo ao ser humano e que é utilíssimo para várias finalidades, desde sempre. Assim como acontece hoje na Amazônia, né? A diferença é que naquela época era um processo até incentivado pelo governo, por exemplo, para ter uma ocupação do solo. A floresta era vista como um empecilho ao desenvolvimento, né? Então, por isso que é um dos motivos também para que a floresta em várias regiões da Mata Atlântica, nesse caso do nosso trabalho especificamente do Oeste Paulista, foi degradada, foi devastada de um modo tão rápido, né? Agora, o principal objetivo da nossa pesquisa foi justamente tentar pesquisar em livros e publicações daquela época quais foram as principais espécies madeireiras exploradas nas florestas da região e quais são os seus atuais status de conservação, né? Também a gente procurou fornecer uma breve descrição de como acontecia a exploração madeireira e também da conversão do uso do solo para agricultura e pecuária. Nessas fotos nós podemos observar são as paisagens que predominam hoje na região do Oeste Paulista. Então, aqui à esquerda temos um campo de agricultura e à direita temos um campo de pastagem, né? Agora, notem que, principalmente nessa área de pastagem, as regiões de... não se vê praticamente na paisagem uma floresta, um ambiente florestal, né? Principalmente porque são áreas planas e foram rapidamente devastadas. Agora, iniciando a metodologia, aqui brevemente uma descrição da região. O Oeste Paulista está situado geologicamente em cima de uma bacia sedimentar do grupo Bauru, que se diz, com várias formações geológicas, todos arenitos praticamente. São raras as regiões de escarpas, regiões de relevo acidentado são raras. Então, são arenitos da formação adamantina, formação caiuá, formação marília, que dão origem a um relevo ondulado, suavemente ondulado, né? E a paisagem original da época é floresta estacional semidecidual e também ocorrem algumas manchas de ecossistemas de cerrado, né? Porém, o foco da pesquisa é sobre as espécies arbóreas madeireiras aproveitadas, né? Então, por isso, nós focamos no ecossistema de floresta semidecídua. Como que a gente fez a coleta de dados? Nós buscamos algumas publicações das décadas de 1950 a 1970. As principais publicações são dessa época que nós encontramos para esse trabalho. E nós buscamos nessas publicações informações e pistas de quais foram as principais espécies exploradas na região oeste do estado, que é o foco do estudo. Então, aqui nós temos as 5 publicações que nós utilizamos para fazer a listagem das espécies. O que nós buscamos nessas publicações? Notem que temos um relatório de expedição, 2 artigos científicos, um livro e uma dissertação de mestrado. Nessas publicações, consultamos outras também, mas essas 5 foram as que atenderam alguns critérios que nós utilizamos para colocá-las nesse trabalho, que são os seguintes. Nos textos desses autores, em algum momento, nós buscamos por espécies florestais que são relatadas como que foram extraídas madeira, que foram como utilizadas para extração de madeira, né, colheita de madeira. Agora, teve 2 critérios que nós utilizamos, né? O primeiro é que o nome da espécie deveria estar grifado com algum nome científico, para poder ter a certeza da identificação do táxon, da planta. E a segunda coisa é que essas espécies elas sejam, evidentemente, nativas da região oeste do estado de São Paulo, né?
Agora, para determinar se essa espécie é nativa do estado de São Paulo, então nós tivemos que consultar três listas de espécies. A primeira delas é a lista de espécies do Parque Estadual do Morro do Diabo. Existe o plano de manejo do parque, que é disponível na internet, é facilmente encontrável. Existe também, nós consultamos também a lista de espécies do Parque Estadual do Rio do Peixe e a lista de espécies, uma publicação que é de espécies que são encontradas na Estação Ecológica de Caetetus, no município de Galha. Para consultar quais são os status de conservação das espécies, nós utilizamos duas fontes. A lista vermelha, né, a Red List da IUCN, que é uma instituição internacional que trata das espécies ameaçadas de extinção, e também consultamos a última lista de espécies ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente, que foi do ano passado, de 2022. Então aqui, já passando para os resultados, nós temos aqui 32 espécies arbóreas listadas, pertencentes a 9 famílias botânicas, que são... todas essas espécies aparecem em algum momento daqueles textos, essas espécies são citadas como que ocorreu extração, uso madeireiro dessas espécies, tudo bem? Então, aqui é a segunda parte da lista, aqui, por exemplo. Agora, as espécies ameaçadas de extinção, nós consultamos todas essas espécies, nós checamos nas listas tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do IUCN. E aqui são as espécies que estão consideradas como ameaçadas de extinção. Então, nós temos a Aspidosperma polyneum, que é a peroba rosa, que é considerada pela IUCN como endangered, que é em perigo. Zeheria tuberculosa, que é tratada como vulnerável. Pterogyne nitens, que NT significa near threatened, que é quase ameaçada. Ainda não atende os critérios para ser considerada ameaçada. A Pulea leucarpa, que é considerada vulnerável pelo Ministério do Meio Ambiente. Maquero villosum, que é vulnerável também pela IUCN. Cedrela officilis, que é considerado vulnerável pelas duas instituições. E Baphorodendron ridelianum, que está considerado, assim como a peroba rosa, como em perigo pela IUCN. Agora, segundo a IUCN, né, na lista, nos detalhes de todas essas espécies, a principal ameaça que elas sofrem, é o motivo delas estarem classificadas em algum desses status de conservação, é que elas são ameaçadas por dois fatores. O primeiro é a própria exploração madeireira, né? Ou seja, a perda de indivíduos maduros, a perda de reprodução das espécies, e também pela perda de habitat pelo próprio desmatamento. Notando, por exemplo, Aspidosperma polyneum e o próprio Baphorodendron ridelianum são plantas que não são encontradas muito facilmente fora de um ambiente florestal, né? Dependem bastante do habitat. Então são essas duas razões principais: exploração da madeira e a perda de habitat devido ao desmatamento. Nessa parte agora dos resultados, eu vou, na publicação completa, que vai estar disponível nos anais, quando forem publicados, existe o artigo completo, que pode ser visto toda a versão da pesquisa, né? Na íntegra. Agora, eu trouxe aqui, para ilustrar, durante a apresentação, um pequeno trecho desse exemplo do histórico da exploração madeireira e o desmatamento na região. Então, nesse trecho do livro do Hueck, de 1972, ele traz como que acontecia o processo de derrubada da floresta. Então, segundo ele, o subbosque impenetrável era derrubado com um facão no início da estação seca. As árvores eram depois derrubadas com machado e serra e desvencilhados de seus galhos.
Os troncos de maior valor eram cobertos com pequena camada de terra e o restante incendiado depois de secar por 2 ou 3 meses. Os galhos finos a médios, assim como parte dos troncos, eram queimados, outros ligeiramente carbonizados. E as árvores que exigiam muito trabalho para serem derrubadas eram deixadas em pé. Assim se formava uma roça pronta para o plantio. Então, note que a queimada vem junto com o, o desmatamento. É um processo bastante simultâneo. Agora, no artigo completo, também é comentado um pouco sobre essa espécie particular, que é a peroba rosa, que sem dúvida foi a principal espécie madeireira explorada na região, para madeira. O que acontece? Devido à sua qualidade na madeira e à abundância muito grande na floresta, que formavam os perobais, né, é um adensamento populacional que era comum, que essa espécie costuma formar, foi a espécie, sem dúvida alguma, mais explorada talvez até do estado de São Paulo, né? E aqui no texto do Fachini, de 1970, ele comenta sobre como que era a extração dessa madeira, né? Ele fala que as próprias reservas de peroba eram e são em maciços que permitem a exploração mais econômica e menos dispendiosa. Matas de São Paulo, norte do Paraná, sul de Mato Grosso, Paraguai, permitiram a extração de até 400 metros cúbicos de peroba por alqueire, sendo considerado um mato razoável o que der, na média, 40 metros cúbicos por alqueire, né? Atualmente, o Parque Estadual do Morro do Diabo é a maior reserva de peroba rosa no estado de São Paulo. Agora, devido a esse rápido e intenso desmatamento e também à exploração madeireira, muitas cidades da região elas surgiram. A serraria foi a principal indústria no início dessas cidades, né? Porém, era uma indústria com pouca tecnologia, pouca eficiência de rendimento, até porque a madeira era tão abundante que era muito barata, né? Então, era um negócio que não se sustentava muito. E quando acabou a floresta, evidentemente essa indústria também foi se perdendo, acabou. Então, no final dos anos 1960, segundo Fachini, quase toda a peroba demandada pelos centros consumidores era oriunda de zonas mais a oeste. Nos últimos redutos do norte do Paraná, sul de Mato Grosso e além fronteiras do Paraguai, derruba-se para o aproveitamento da terra e sobra peroba. Então, nós vemos aí nesse trecho do Fachini que a madeira era tão abundante que também às vezes nem valia a pena a exploração. E para finalizar, aqui nós temos um mapa das unidades de conservação do Oeste Paulista. Temos o Parque Estadual do Aguapeí, Parque Estadual do Rio do Peixe, Parque Estadual do Morro do Diabo. Essas são apenas 3 que nós decidimos trazer aqui nesse momento. E essas unidades atuam como um refúgio para a fauna e para a flora natural da região. Inclusive, no Parque Estadual do Rio do Peixe e do Aguapeí, existem exemplares de fauna ali que não se encontram, exemplares também ameaçados de extinção da fauna. E no Parque do Morro do Diabo é talvez o único local da região onde ainda existe a onça pintada, por exemplo, né? Agora, conclusões, de modo breve. A principal espécie madeireira explorada foi a peroba rosa, sem dúvida alguma. Outras espécies muito exploradas, pau-marfim, cedro e os ipês. Sendo que o pau-marfim e o cedro são espécies que estão ameaçadas de extinção, junto com a puleia leucarpa, que é a garapa, e a própria peroba, são consideradas ameaçadas pelo MMA ou pela IUCN. Eu agradeço muito a atenção de vocês pela audiência. Espero que tenha ficado minimamente claro. O que não ficou claro pode ser esclarecido certamente através da leitura dos anais, né, do artigo completo publicado nos anais do Congresso. E qualquer dúvida, evidentemente, pode fazer contato através do e-mail no começo da apresentação. Aqui brevemente as referências. E novamente, muito obrigado.